Fala pessoas, tudo bem? Vamos lá, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre evolução, tá? Então, após termos discutido um pouco sobre a origem da vida, agora a gente vai falar sobre a evolução no aspecto científico da coisa. Mais uma vez, crenças, outras formas de conhecimento não vão ser consideradas aqui. Bom, essa primeira aula eu vou só sedimentar, tá? Eu vou só criar o ambiente, mais ou menos como eu fiz na primeira parte lá da origem da vida, para que a gente tenha condições de entender como que as ideias evolucionistas, transformistas, elas se estabeleceram, né? Não foi da noite para o dia e houveram uma série de elementos que contribuíram para isso. Bom, é importante lembrar e entender que antes de se pensar em evolução, em transformação, o pensamento que se estabelecia, que era bem fixo, de maneira redundante, era o fixismo. A gente não pode confundir fixismo com criacionismo, tá? Embora o criacionismo seja fixista. Tá? O fixismo é uma visão de mundo, uma visão filosófica, que sugere que os seres vivos, o mundo, tudo no mundo é fixo, é imutável, certo? Indiferente da forma com que foi criado ou com que surgiu, a ideia fixista, principalmente voltada para os seres vivos, é a de que as espécies, os seres vivos, os organismos, indiferente do nível de complexidade, porte e tamanho, eles são fixos. Da forma com que surgiram até os momentos atuais, são da mesma forma, são imutáveis. Tá? No pensamento fixista, os seres vivos eles não possuem relação. Tá? Não existe a ideia de que uma espécie tenha uma relação de parentesco ou de proximidade com a outra. Todo mundo é particularizado. Tá? Dentre as ideias fixistas, a que merece destaque, né, que salta aos olhos a ideia, é o princípio do criacionismo, tá? Que a gente discutiu até um pouco na aula de origem da vida. Tá? Então, para os criacionistas, tudo no universo, inclusive os próprios seres vivos, foram criados a partir de uma criação divina, seja a partir de um Deus, seja a partir de vários deuses. Lembra que existem diferentes crenças, diferentes religiões, e que muitas delas partem do princípio de que esse Deus ou esses deuses criaram o universo e, ao criar tudo, teriam criados os seres vivos. Tá? E da maioria dessas crenças, essas criações são criações perfeitas e, uma vez sendo perfeitas, elas são fixas, estáveis ao longo do tempo. Não sofrem transformação, evolução, nem nada. Bom, no nosso caso, devido às características da nossa cultura, o destaque principal para a gente é a visão criacionista dos cristãos. Então, ela parte do princípio, né, do primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, que destaca a criação do universo. Tá? Então, no capítulo 1, lá no versículo 25 e 26, você tem a fala de que o Deus dos cristãos, ele fez os animais, ele criou os animais de acordo com sua espécie. Então você tem os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam. Tá? Em alguns versículos anteriores ele fala sobre aves, sobre peixes. Tá? Em seguida, e Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós,
e se parecerão conosco. Então a ideia de que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então se Deus é perfeito, então os homens e tudo que ele cria é perfeito, aqui para vender a ideia da imutabilidade, certo? Bom, o que acontece? O que acontece é que, principalmente até o período renascentista, né, você tem que, ou pré-renascentista, melhor dizendo, você tem que essa ideia era uma ideia que prevalecia no mundo, a ideia fixista. Então isso foi muito bem estabelecido até o século XV. A partir do século XV, no século XVI, XVII e até mais ou menos a meados do século XVIII, a ideia fixista com a visão cristã de criação, ela ainda prevalecia, só que ela começava a ser questionada. Tá? Na transição entre o renascentismo e principalmente o iluminismo, você tem a expansão de diferentes áreas do conhecimento, o surgimento de áreas de conhecimento a partir do pensamento e da investigação científica que começam a gerar questionamentos. Tá? Então, principalmente na segunda metade do século XVIII, tá? Entre 1750 e efetivamente 1800, você tem esses avanços em diferentes áreas do conhecimento. Tá? A ciência ela começa a ser vista como uma forma diferenciada, derivada da filosofia, que possui um método de investigação através da aplicação de raciocínio dedutivo, indutivo, o que for, tá? E que essa investigação ela resulta na obtenção de dados que começam a questionar a realidade que os indivíduos vivenciam naquele momento. Tá? Então, principalmente nesse primeiro momento, com os avanços em divulgação científica, tá? O estudo da geologia e o que derivou da geologia, que é a paleontologia, começam a resultar em descobertas que provocam uma visão de que, de repente, o criacionismo e principalmente a visão fixista de mundo, ela pode estar incorreta. Então, o que a gente chama de geologia é a área do conhecimento em que se estuda os substratos, os solos, os sedimentos e as rochas. Na hora em que os sujeitos começaram a estudar as rochas, eles começaram a perceber que essas rochas elas apresentam coloração, com camadas, com características de composição mineral diferentes. Tá? O interesse principal nesse momento para estudar a geologia era com interesse em melhorar a exploração mineral e o extrativismo mineral através da obtenção de rochas, de pedras, preciosas e semipreciosas. Só que a exploração mais aprofundada dessas estruturas e dessas camadas diferenciadas permitiu com que os caras concluíssem que cada uma das camadas, cada um dos estratos de composição, eles na realidade representavam em algum momento na história passada, anterior do planeta, algo que foi a superfície da crosta terrestre. Tá? Algo que no passado foi a superfície. E que por algum evento, chamado evento geológico, resultou num processo de soterramento, provavelmente por algum tipo de erosão mais impactante, algum tipo de ação de intempérie mais intensa, aquela camada foi compactada por outra camada, em outro momento por outra, por outra. E estudando essas camadas
de substratos, eles perceberam a existência de algumas estruturas diferentes. Essas estruturas diferentes, eles perceberam que eram produtos de mineralização de seres vivos e que aqueles seres vivos mineralizados, que eles chamavam de fósseis, na realidade, muitos deles, quase todos, não se assemelhavam não eram encontrados no momento atual, em que nós estamos vivendo, mas que eles se assemelhavam muito às espécies atuais e que as camadas diferentes, com estratos diferentes, resultavam em fósseis com algum tipo de relação de semelhança. Daí surgiu o desenvolvimento da paleontologia e a ideia de que as espécies atuais elas podem ter algum tipo de relação de parentesco com espécies anteriores. E aí você tem um avanço no pensamento da ideia evolucionista. Por quê? Porque se você pensa no fixismo em espécies perfeitas e estáveis, se elas são perfeitas e estáveis, elas não deveriam ter uma, aspas, relação de parentesco e elas poderiam estar presentes atualmente, como seria uma ideia de perfeição a partir da criação divina. Então, a paleontologia, que é uma derivação da geologia, ela vai estudar justamente os restos, como as pegadas, e os vestígios, os restos, as impressões e os vestígios fósseis de organismos que viveram há milhões, em alguns casos bilhões de anos atrás. Então, através do estudo do sedimento e da identificação desses registros fósseis, você tem evidências de que, na realidade, o tempo geológico, o tempo de existência do planeta Terra é muito maior do que o calculado, o apresentado por escrituras sagradas. Segundo as escrituras sagradas, o planeta ele teria, a partir da criação do universo, teria algo em torno de 5.000 anos, e os estudos fósseis e os estudos de sedimentos em geologia mostram que você tem muito mais do que alguns bilhões de anos. Então, as evidências de tempo geológico e a relação existente entre as espécies ancestrais pelos fósseis e as atuais mostram que existe uma relação de parentesco. Isso, mais uma vez, fortalece a ideia evolucionista. Então, encontrar registros fósseis, por exemplo, de crânios diferentes, em extrato, não é só encontrar, é em estratos diferentes e que você consegue datar esses estratos e fazer essas identificações, permitem a gente identificar que algumas espécies atuais e ancestrais elas eram mais próximas em relações de morfologia, de semelhança física, e outras menos próximas. Hoje, isso não na época aqui no século XVIII, XIX, mas hoje, quando a gente faz a análise de evidências de tempo geológico, a gente faz através da queima de metais encontrados nas amostras desses materiais. A gente faz o uso da datação através da queima de radioisótopos. É muito comum, a gente trabalha muito a questão da queima do carbono 14, que vira, aspas, nitrogênio 14, mas isso, o tempo de meia-vida do carbono é muito curta, então ela tem uma aplicação muito mais arqueológica,
né, que envolve um tempo histórico mais reduzido. Tá? Então, eu consigo identificar estruturas do século I, do século 0, tá? Do século 3 a.C. e tudo mais. Tá? Aqui a gente está falando, tá, da datação de milhões de anos atrás. A gente está falando da datação de sedimento de bilhões de anos atrás. Tá? Então tudo isso vai depender da queima, tá, de algo que tem uma meia-vida mais longa, como é o caso do urânio. Certo? Ó, o urânio ele tem um tempo de meia-vida de 7,1 vezes 10 elevado à oitava. Certo? Então, ó, 1.000, 3 casas. 1.000.000, 6 casas. Tá? 100 milhões, 7,1, 100 milhões de anos atrás, a meia-vida. Tá? Então, através da datação de urânio, você consegue identificar o tempo em que aquele extrato ou aquele fóssil ele viveu. Tá? E isso mostra a ideia de uma distância geológica e uma ideia de desenvolvimento. Além da geologia e da paleontologia, uma outra coisa que surgiu, uma outra área de estudo que surgiu nessa época foi a sistemática ou taxonomia. Tá? A sistemática ou taxonomia ela é um sistema de classificação dos seres vivos a partir da descrição, inicialmente, da sua morfologia, né? Da sua forma, da sua estrutura. O cara que propôs isso foi o que a gente chama de Linneu hoje, né? É o Carl von Linné, que é um sueco, e muito engraçada a situação, porque ele era um cara que era um fervoroso criacionista, um devoto religioso. Tá? Ele criou o que a gente chama de sistema de classificação taxonômica, tá? Com algumas das categorias taxonômicas iniciais. Hoje a gente sabe que as categorias principais são essas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ele não criou todas, ele criou algumas das principais e técnicas de identificação, de análise morfológica que resultou na classificação. Qual é a ideia da taxonomia? A ideia da taxonomia é você descrever as espécies e, a partir dessa descrição por animais, por planta e tudo mais, ele era um botânico, tá? Você organizaria os seres vivos de uma forma com que indivíduos mais semelhantes teriam categorias taxonômicas em maior quantidade comum, enquanto que indivíduos menos semelhantes teriam menos categorias taxonômicas em comum. Sem querer fazer a taxonomia desenvolvida pelo Linneu acabou contribuindo para o avanço das ideias evolucionistas. Tá? Então, como eu falei, embora ele fosse um criacionista nato, convicto, o sistema de classificação dele contribuiu diretamente para fortalecimento das ideias de que os registros fósseis e as espécies atuais e ancestrais elas possuem uma relação temporal, certo? Isso contribuiu fortemente para o avanço e para a fixação da ideia evolucionista. Tá? Então, a divulgação científica, os avanços filosóficos, a liberdade de pensamento que começa a ser mais evidente no final do século XVIII, início do século XIX, mais estudos geológicos, paleontológicos, a organização sistemática dos seres vivos contribuíram fortemente para as ideias evolucionistas. Tá? Então, alguns filósofos importantes, como Buffon e Malpertus, eles têm citações e apontamentos importantes da ideia de evolução. Então, olha lá o primeiro.
Todos os animais provieram de um único animal, que aperfeiçoando-se e degenerando, produziu ao longo do tempo todas as raças dos outros animais. Então, olha, está mostrando a partir de uma origem única, uma dispersão evolutiva gerando todos. As espécies menos perfeitas, mais delicadas, menos ativas, menos armadas, já desapareceram ou vão desaparecer. Então explica mecanismos como que algumas espécies elas são extintas, enquanto que outras prevalecem. Vemos aparecer raças de cães, galinhas, etc., que não existiam na natureza. Então aqui questiona a ideia da perfeição divina. Tá? São inicialmente indivíduos fortuitos que ao acaso e as gerações transformam em espécies. Tá? Então essa é uma ideia importante, tá? Que a gente vai ver lá no darwinismo, a ideia de que como espécies podem surgir a partir de modificações em raças. Tá? E na combinação fortuita das produções da natureza, lembra, fortuito é algo que é ao acaso, só subsistiram aquelas que apresentavam certas relações de conveniência. Aqui a ideia de que apenas indivíduos que apresentam algumas características que sejam convenientes, vantajosos, é que tendem a sobreviver. Os outros, foram extintos. Então, se foram extintos, significa que não são perfeitas. Se existe uma relação entre ancestrais e atuais, então significa que existe um elemento evolutivo. Tá? Então, diferentemente do que se acreditava até o século XVIII, a partir do século XIX, os seres vivos não são vistos mais como indivíduos fixos, estáveis. A gente tem que pensar que aqui você tem um momento de ruptura de pensamento importante por causa do impacto da igreja. Né? Então, a partir principalmente do início, na primeira década do século XIX, você já tem o estabelecimento das primeiras ideias sobre evolução. Tá? O princípio de que, ao longo do tempo, as espécies sofrem transformação. Tá? Mas isso é tema que a gente vai discutir na aula de amanhã. Tá bom? Espero que todos fiquem bem. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. A gente discute e segue em frente. Tá bom? Até a próxima. Um abraço.